depois de meses de guerra, milhares de mortos de ambos os lados, aparentemente a guerra da Ucrânia está apontando já para o direcionamento de qual vai ser o desfecho desse conflito. É impressionante que a gente pode ver que a mídia ocidental, né, basicamente para a Ucrânia, ela tem mudado bastante o discurso, se a gente for lembrar o que eles falavam há alguns meses atrás, né? Isso é um grande indicativo de que algumas coisas estão mudando, né, e que a gente pode ver mudanças no desenrolar da guerra também. Tá? Esse vídeo aqui eu venho falar um pouquinho do porquê que, a princípio, né, eu fiz essa afirmação de que a guerra pode estar mostrando qual vai ser o destino dela, né, e por que talvez a gente já saiba qual vai ser o fim dessa guerra. Né? Basicamente, quais são as limitantes para o lado ucraniano? É basicamente isso que a gente vai conversar hoje. Tá? E isso é até interessante que praticamente todas as bases do que eu vou falar, claro, sem ser o acompanhamento dia a dia, né, do conflito, são fontes pró-ocidentais, com a própria CNN. Tá? Então, só para deixar bem claro que não é um viés pró-russo, que as fontes são pró-russas, não, as fontes são até pró-ucranianas, tá? Justamente para dar essa noção para vocês, tá bom? Então, vamos para o vídeo de hoje. Então, vamos lá. Ainda bem de acordo com o que a gente está falando aqui, né? A gente pode colocar de três formas, assim, a gente pode colocar 3 pontos principais do que eu vou falar hoje, tá? Sendo que esse que eu vou falar agora, ele pode ser destrinchado, né? Em outros subpontos, né? Mas então vamos lá. O primeiro ponto que a gente já pode ver, é até com o que eu acabei de falar da mídia, né? A mídia só diz o que já está acontecendo ali, que é o declínio do apoio ocidental à Ucrânia. Tá? Isso a gente vai ver várias coisas que decorrem nisso, mas vamos começar por um que eu diria maior, que está talvez mais evidente, que está se falando bastante também, né? Até tem meme na internet já falando disso, o pessoal é complicado, né? Mas vamos começar com o ponto que outros locais do mundo, outras situações estão demandando também a atenção do Ocidente e especialmente dos Estados Unidos, né? Que seria o patrocinador maior, né? Ou principal. Né? A gente pode falar, claro, de Israel, e até atrelado a isso também o Oriente Médio como um todo, né? Especialmente a questão ali no Iraque, nem em alguns outros lugares ali, que a resistência islâmica está atacando bastante os Estados Unidos, está uma situação complicada. Mas outros lugares também, até alguns que o público geral não fica tendo noção, né? Acaba não recebendo algumas informações, né? Como por exemplo, lá nas Filipinas, com a China, está bem quente, né? E aqui também na Venezuela com a Guiana, né? A região de Essequibo, que eu até estou para fazer um vídeo sobre isso desde que eu abri o canal, já fazem anos, né? Mas é porque ainda estava mais frio, eu fui deixando, né? Mas agora está esquentando de novo e já está demandando a atenção do Ocidente. E vários outros lugares também, né? A África, por exemplo, né? Os golpes que ocorreram lá demandaram recursos e atenção, especialmente da França, né? E de outros países ali europeus. Então, isso tudo já afeta um pouco a questão para os ucranianos, né? Com relação a isso também, e com o próximo ponto que a gente vai falar depois, os casos de corrupção da Ucrânia, né? Isso o pessoal do Ocidente, a mídia principalmente, tenta abafar, mas isso já fazem muitos anos que é conversado, que é debatido por aí, né? Os ucranianos, culturalmente já falando, né, eles já são um povo que são bastante corruptos no geral, assim como a gente fica reclamando dos nossos políticos aqui no Brasil, lá também era bastante dessa forma, né? E depois da guerra isso ficou pior ainda, porque não só na questão que o pessoal que participa aqui da comunidade toda, né, já tem noção, mas não só com o desvio de armamentos todos, né, que vão parar no mercado negro, né, e por aí vai, né, o desvio e já pegando a verba para esses caras, mas também com aqueles aportes todos vindo do Ocidente, muito disso aí foi desviado, né? Então isso afetou bastante a imagem da Ucrânia para o Ocidente, especialmente para a opinião pública, né? Porque os europeus, a população como um todo, tá passando por um aperto, né? Tá se sacrificando e sendo sacrificada, né? Para ver que os ucranianos que estão recebendo estão embolsando e né, fazendo bosta com esse esforço que eles estão fazendo, esse sacrifício que eles estão fazendo, né?
Então isso também já minou bastante o apoio, né? E um ponto crucial também isso aí é que os ucranianos não conseguiram apresentar resultados palpáveis para justificar esse apoio todo, né? E especialmente, claro, com o famigerado, né? Aquela famigerada contraofensiva, né? Que tecnicamente foi uma ofensiva, não uma contraofensiva, mas isso é um outro assunto. É só gosto de frisar. Mas a falha da contraofensiva em atingir os objetivos definidos, né? Foi muito longe disso, né? Obviamente não tinha como ter sucesso, né? A falha disso já também falou, pô, a gente está mandando muito equipamento, muita grana, estamos treinando e tudo mais, e vocês não conseguiram nada com isso. Então, para que eu vou continuar? Já para aqui. Né? Mais ou menos essa é a ideia deles. Então, tem isso e tem vários outros pontos também, subpontos, que a gente vê que o apoio ocidental, de uma forma geral, está decaindo bastante. Isso já ligou o alerta vermelho, na verdade, para o Zelensky, né? Mas os ucranianos como um todo estão bastante preocupados com isso. E isso volta para vários dos outros vídeos que eu falei já sobre a questão da Ucrânia, de que eles fazem muitas operações, muitas ações, né, que elas são muito mais propagandísticas do que militarmente efetivas, né, justamente para causar uma grande comoção, para mostrar para os ocidentais que não, a gente está usando aqui, estamos fazendo, estamos ganhando a guerra aqui, né? Por exemplo, com a derrubada da ponte da Crimeia, alguns ataques dentro do território russo, esse tipo de coisa, por exemplo, que militarmente falando não tem grande efeito, mas chama atenção. Né? Então eles estão fazendo bastante isso justamente para tentar contornar. Então percebam também que isso tudo não é de agora. Já vem de vários meses ocorrendo isso. Tá? É que agora, somando tudo, já aí vem para o que a gente está falando nesse vídeo, né? Que aponta para um desfecho diferente. Tá bom? Já falei bastante aqui, vamos para o próximo ponto. Junto com esse ponto que eu comecei a falar agora, a gente tem um outro ponto, que é a escassez de equipamentos e munições, né, suprimentos de uma forma geral. Isso também tem vários motivos. Um é porque está indo menos agora, né, porque os ocidentais estão diminuindo, e outro pelo que eu falei também da corrupção. Tem muita coisa que está sendo desviada. Mas tem outros pontos também, como a própria destruição do que chega lá. Às vezes nem chega na linha de frente, os russos já destruíram o depósito, por exemplo, né, os europeus estão com uma capacidade muito inferior do que eles gostariam e do que eles esperavam para poder repor isso para os ucranianos também, né? Especialmente um ponto que tem chamado bastante atenção, né? Já fazem alguns meses também, a questão das munições de artilharia, né? De 155mm especialmente. Eles estão entregando muito abaixo do que eles gostariam, do que eles tinham se programado. Então isso também acaba afetando a linha de frente até, né? E então, assim, somando tudo, eles estão ficando com cada vez menos equipamentos para poder lutar de uma forma mais adequada, tá? Porque isso tudo que a gente vai falando também, um parênteses aqui, às vezes pode parecer para alguns que a gente está falando como se a gente torcesse contra a Ucrânia, como se eles fossem todos ruins, que a gente está falando que eles não prestam para nada, mas não é o caso. Pelo contrário, né, com todas as dificuldades que foram impostas pela situação como um todo, eles ainda assim estão fazendo um bom trabalho de conseguir, em muitas ocasiões, segurar os russos ou impor uma dificuldade aos russos, né, em várias ocasiões, né, tiveram alguns sucessos pontuais ali, alguns até nem tão pontuais assim, como por exemplo a ofensiva lá em Kharkov, né, no fim do ano passado, se não me engano. Né, então eles tiveram o sucesso deles também, eles têm os méritos deles. É que a situação como um todo não é favorável a eles, né? Mas então, voltando, essa falta toda de equipamentos também tem um outro ponto, para vocês imaginarem a dificuldade que está sendo para os ucranianos lutarem essa guerra. Eu fiz um vídeo já, que eu vou até deixar aqui para vocês depois, falando sobre isso. O pesadelo logístico que está ocorrendo lá para os ucranianos. Porque só para vocês terem uma noção, só com artilharia, fora todo o resto, eles têm 19 tipos. Quando o ideal, de uma forma geral, por exemplo, tanque de guerra, o ideal é você ter 1, 2 tipos no máximo, né? No caso da artilharia, eles têm 19. Né? Então, imagina, para você ter uma linha de suprimentos para 19 tipos de artilharia, você treinar equipes de manutenção para cada tipo, você conseguir manter uma linha da entrega de suprimentos, né? Montar as oficinas de reparo, tudo isso. Imagina você fazer tudo isso para cada tipo. E não são só as artilharias. Tem os blindados, tem os tanques de guerra, vamos falar assim, eu vou falar de uma forma mais resumida, né? Mais simples. Né? Porque só
os blindados, aqueles carros blindados mesmo, né? Tem o turco, tem o polaco, tem o britânico, puta, tem um monte, né? O holandês, bom, tem um monte, né? Então, imagina para cada tipo de equipamento, você ter tantos tipos diferentes. Você não consegue sustentar. Imagina as linhas né, para fazer o reparo, para fazer a manutenção, para fazer tudo. Né, para você mandar as peças sobressalentes, para você mandar as munições, que muitas vezes são até diferentes também. É impossível você manter tudo em qualidade e em quantidade suficientes. Então, isso também acaba atrapalhando muito a eficiência lá na linha de frente. E isso acaba tendo resultados também para o desfecho geral da guerra. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante a ser levada em conta para esse desfecho que está tendo na guerra. Porque os ucranianos estão sentindo agora na pele que está faltando coisa. Eles não estão conseguindo segurar os russos ou avançar contra os russos em muitas ocasiões por conta disso aqui também. E agora o terceiro ponto, provavelmente mais polêmico e o mais lamentável mesmo, né, é que a Ucrânia já está ficando sem mão de obra disponível para mandar para a linha de frente. Infelizmente, as estimativas, claro que a gente não tem como saber com exatidão, né, vai demorar provavelmente décadas para a gente ter um número aproximadamente preciso, né, para ter uma noção exata do que está rolando. Então a gente consegue fazer algumas estimativas com base no que a gente tem de geral das guerras como um todo. Né? Então, por exemplo, geralmente tem algumas proporções, né? Como por exemplo de 3:1, de morto para ferido, tal. Então a gente tem uma noção aproximada de 1, a gente consegue calcular o resto, né? Então, por exemplo, o número de amputados, de acordo com a dinâmica da guerra. Né? Então, tendo todos esses dados, a gente consegue fazer aproximações. Né? Eu não vou ficar explicando muito assim, mas resumindo, a gente consegue ter alguns prognósticos, né? Então, números conservadores até, né, com base em muitos desses cálculos, com vários analistas diferentes fazendo esses cálculos também, apontam que pelo menos 500 mil combatentes ucranianos já morreram. É visível, é nítido, até com base nas ações que o próprio governo, né, ucraniano está tendo, né, que eles estão sentindo já a falta de gente disponível para mandar para o exército, né, para a Força Aérea, para a Marinha. Então está faltando gente. Né? A Ucrânia em si já está sentindo o peso de tudo isso. Então é muito triste você ver como isso causa impacto na sociedade como um todo, no país como um todo, até economicamente, de uma forma geral. Né? Então, já a média, por exemplo, né, a média de idade dos combatentes que estão vivos, claro, né, não contando os que já morreram, subiu, né, e hoje está em 43 anos. 43 anos é quase o limite da idade militar ideal. Né? Ou seja, se a idade média está nesse ponto, é porque a gente tem combatentes muito mais velhos, como a gente já viu bastante que já tem combatentes assim de 60 e poucos anos já, né? E assim como tiveram já jovens abaixo dos 18, que também não é o ideal para a idade militar, né? O ideal, para vocês terem uma ideia, geralmente é entre os 18 e os 45, tá? Porque é só a gente pensar que os atletas profissionais, geralmente, dependendo do esporte, né, a partir dos 30 e poucos, já os caras já começam a ficar um pouco mais complicado, né? Já começa a entrar no período de aposentadoria na maioria dos esportes, né? Então, é a mesma coisa para o combate. Imagina, né, o esforço físico, né, tudo o estresse, tudo que cai em cima do físico desse combatente. Então, só para vocês imaginarem. Então, se eles estão chegando nesse ponto, é porque eles já estão tendo uma dificuldade imensa de repor com o pessoal mais jovem. Né? Existem estimativas que a gente já está vendo o terceiro, quarto exército, né, montado da Ucrânia. Porque o que eles tinham lá no começo da guerra, que eram o pessoal mais de carreira, o pessoal mais profissional mesmo, em torno dos seus 20, 25, 29 anos, já praticamente foi todo mundo embora, infelizmente. Tá? Não falo isso aqui como uma coisa bacana, tá, gente? Depois que foi se reformulando, né, trazendo mais gente, a idade média foi subindo de 30 para 35 anos e agora, como eu já falei, já está em 43. Então eles já estão pegando, né, já tem indícios de que eles já possam estar recrutando até mulheres de forma forçada, digo, tá? Assim, oficialmente era só para, por exemplo, médicas e enfermeiras, mas a gente já viu algumas imagens de que também existem mulheres na linha de frente, nas trincheiras, né, infelizmente já algumas mortas também. Então, isso aqui ilustra como a Ucrânia já está ficando sem opções.
já está ficando sem gente para mandar combater. Então, isso aqui talvez seja o fator primordial para saber que a Ucrânia está ficando sem condições de combater a guerra. Tá? Então, esse aqui talvez seja o principal fator. Agora, a gente soma tudo que a gente falou até agora, né? Existe um termo, né, técnico chamado exaustão de guerra. E com tudo isso que eu falei até aqui, a gente consegue ver que a Ucrânia ela realmente já está bastante exaurida, né? Não só do espírito, né, combativo do país, né, em questões econômicas, eles não se sustentam mais. Eles estão totalmente dependentes, não só para a questão da guerra, mas a economia, até comerciantes, empresários, até eles estão dependentes do apoio ocidental. Então é bastante complicado, porque se a gente vê que o Ocidente está indicando que vai cessar o apoio, não vai dar para a Ucrânia se sustentar na guerra ainda depois disso, né? Então isso é bastante importante a gente ver. Além disso, eles estão ficando sem equipamento e sem gente para lutar. Então como que eles vão continuar combatendo sem isso, né? Então esses fatores, se a gente começar a somar junto, vão mostrar para a gente que a Ucrânia está entrando nos estágios finais da guerra. A questão aqui crucial agora é a parte da Rússia, né? Porque isso tudo que eu falei até aqui, a gente nem entrou no mérito da Rússia, né? Então, agora se a gente considerar a questão da Rússia, aí vai piorar ainda mais a situação, né? Porque a gente pode ter dois entendimentos. Um, que a Rússia vai querer ir com tudo para cima, assim que vê que, de acordo com tudo isso que eu falei, a Ucrânia vai, querer sair da guerra, vamos dizer assim, né? Ou a outra é que eles vão continuar ainda nessa abordagem que eles têm de agora, de querer exaurir por completo, né? Meio que assim, deixar sangrando, vamos dizer assim, né? Porque o objetivo final da Rússia, ao meu entender, né? E de vários outros analistas também, até com o que a gente está vendo, a gente sabe que a guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e a OTAN. E a Rússia está levando a melhor nessa, porque a economia, de uma forma geral, desses países todos está indo para o buraco. Até dos Estados Unidos. Embora eles tenham a resiliência deles e tudo mais. Mas até eles estão sentindo. Então, me parece que a Rússia não vai querer pro tudo ou nada assim que eles verem a Ucrânia já fraquejando. Porque a Ucrânia já está fraquejando agora. E a Rússia ainda está de uma forma meio contida. Então, eu acredito que, até um dos fatores que eu acredito que a guerra não vai acabar agora. E não é por conta de tudo isso que eu estou falando que também que vai acabar. Porque me parece que os russos vão querer deixar ainda rolar esse negócio para ir ainda mais drenando a economia, drenando os recursos, né, da Ucrânia e do Ocidente, né? Agora a gente pode pensar que talvez isso mude um pouco se o Ocidente abrir mão de vez da Ucrânia, porque aí não vai funcionar mais isso para os russos, né? Então aí a gente vai ter que ver, né? Mas ainda tem umas considerações finais que eu quero fazer com relação a essa situação toda. Com tudo isso que eu falei até agora, juntando tudo, a gente já pode ver que a Ucrânia está nas cordas já, né? E é complicado porque a gente vê todo o esforço que teve, tudo mais, e no fim das contas a Ucrânia está perdendo. Perdeu território, está perdendo gente, está perdendo riqueza, né? Está tendo uma economia colapsando praticamente. E aí é que é o complicado. Porque se vocês lembrarem, lá em março do ano passado, com um mês de guerra mais ou menos, houve a tentativa de fazer um acordo de paz. Houve uma negociação. E até o que se sabe, né, hoje a gente já tem bastante informações sobre isso, a Ucrânia até estava pensando em aceitar, mas os ocidentais, especialmente os Estados Unidos, né, eles meio que forçaram a barra para a Ucrânia não aceitar. Falaram, não, deixa com o pai que a gente vai ajudar vocês a ganhar a guerra. O que a gente sabe desde o começo que não ia rolar, né? E aí agora a gente vem para isso. Com essa situação toda, né, com os ucranianos mantendo, com o esforço máximo, mantendo a linha de frente do jeito que está agora, a hora que os russos, se acontecer, né, a hora que os russos forem com tudo para frente, o que vai acontecer? Os russos vão dominar quanto mais? Quanto de terreno a mais? Quais regiões, né, que tem algumas que são vitais para a Ucrânia, né? Imagina se os russos pegarem e avançarem ali na região do Mar Negro e dominarem toda a costa ucraniana, né, o que está no controle ucraniano ainda. Vão fechar a Ucrânia para o resto do mundo. E aí a Ucrânia, que é dependente do mercado externo, basicamente, vai perder esse acesso ao mar.
Então, isso por si só já é catastrófico para o país. Então, olha quanta coisa que tem envolvida, né? Como é muito mais complexo do que um videogame, que nem muita gente acha, né? Então, aqui uma reflexão. Com a situação que está agora, e que pode ficar ainda pior se continuar, né? E muito mais favorável aos russos, no caso, né? Não era melhor para os ucranianos terem feito aquele acordo inicial? Que eles teriam várias concessões a serem feitas para os russos, mas eles ainda teriam praticamente todo o território do país, né, com algumas exceções ali, por exemplo, a Crimeia, eles iam abrir mão de vez, aqueles territórios ali do Donbass, provavelmente, não iam entrar para a OTAN, mas iam manter praticamente quase todo o resto do país, né, ia ter ainda sua soberania, de certa forma, não inteira, né, porque algumas coisas iam abrir mão, mas e ainda ia existir como um país, ainda ia ser um país basicamente funcionante, né, operante, né, que funciona. Agora, a gente já não sabe qual que pode ser o desfecho. Eu até estava vendo um artigo, muito bom por sinal, que estava colocando alguns pontos sobre isso, né? E é uma coisa que eu no comecinho já falava, não, isso aí não tem nada a ver, porque não, aparentemente não é o interesse dos russos, né? De pegar, por exemplo, e dominar tudo. Não era o interesse. Mas pode ser que agora seja uma saída. Até porque por conta da abordagem do Ocidente, né, da OTAN de forma geral, contra a Rússia talvez se sinta obrigada a dominar tudo da Ucrânia para ter um espaço maior, né, de um buffer, né, um espaço maior entre eles e a OTAN. Claro, dominando tudo vai ser direto eles, né, vai ser eles na fronteira, mas um espaço maior de segurança contra a OTAN, né, do que tendo a Ucrânia como um país independente. Eu nunca achei que a ideia era essa, mas agora é possível que aconteça isso, né? Ou pelo menos que ocorram domínios mais incisivos assim, de terra por parte dos russos, né? Então agora o jogo está ficando muito mais feio, muito mais favorável para a Rússia, né? Muito pior para a Ucrânia. Então pode ser que fique muito, muito pior uma negociação agora, né, entre os dois, tá? Então isso aqui que é o lastimável, porque olha quantas vidas foram perdidas, olha a destruição do país como um todo na Ucrânia, a troco de quê? Ficou pior ainda a situação. Então, era essa a consideração que eu queria fazer, né, para a gente pensar, né, se valeu a pena ou não, para a gente evitar que ocorram coisas parecidas, especialmente com a gente, né, no nosso país, ou quem está vendo de outros países, né, que ocorra com o de vocês também. Né? Então, é muito complicada essa situação toda. Né? Então, para fechar, né, tudo isso que eu falei aqui, acho que já deu para pegar a ideia. Né, mas dá para entender que a guerra, não acho que vai acabar agora, mas ela já está mostrando para onde vai. Né? Acho que já dá para entender que ela está entrando em estágios finais, provavelmente, porque é muito improvável que a Ucrânia consiga virar o jogo. Assim, eu diria que é quase impossível. Né? Impossível mesmo, não existe nada, mas é quase. Tá 99,9% de chance de que isso não ocorra. Tá? Então, é isso aí que eu queria conversar com vocês, porque a gente já está vendo os indícios apontando para isso. Né? Então, por hoje é isso, pessoal. Sempre eu gosto de frisar que eu não sou dono da verdade absoluta. Tá? Vocês têm o direito de concordar ou não. Né? Eu só peço respeito. E se você for contrário, coloque de uma forma civilizada aí para a gente conversar, debater, né, trocar informações, porque a gente acaba sempre sendo levado pelas informações que a gente tem. Né? Claro que existem fontes boas e fontes ruins, né? E a gente filtra muito aqui. Mas a gente está aberto também para acertar, errar. Né? E outra, sempre que o que eu falo aqui são projeções. Né? Especialmente falando do futuro, a gente não tem como ter certeza. É sempre projeções. Né? A minha metodologia é bastante baseada na elaboração de cenários possíveis. Tá? Só para entender. Mas de uma forma geral, espero que tudo que eu falei aqui para vocês tenha trazido coisas importantes que possam contribuir para vocês elaborarem aí seus pensamentos, para que vocês construam a opinião de vocês, ou que simplesmente entendem o que está rolando, né? Então, espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Né? E se você gostou do vídeo aqui, agradeço para quem assistiu até aqui também. E é isso, pessoal. Não vou ficar mais falando nada. Se você não quiser se inscrever, não se inscreve. Não dá like aqui. Não compartilha esse vídeo com o pessoal aí. E também não precisa falar nada não, tá bom? Vamos deixar assim.
tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, espero que esse vídeo tenha sido positivo, né, construtivo e que tenha contribuído de alguma forma, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal.